Fala pessoal, o professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo do canal Marques Edu com vocês. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto que é muito importante, que cai bastante em provas, especialmente no Enem. E se você está lá no início do ensino médio, com certeza esse assunto ele é muito recorrente, que é ordem de grandeza, certo? Então vamos lá. Queria já deixar um recado a você, se você ainda não nos segue no Instagram, nós temos agora um Instagram, que é o Instagram Marques_Edu, e lá eu vou ficar postando algumas dicas e também vou ficar dizendo quando esses vídeos aqui que eu estou gravando nesse momento irão para o YouTube, tá? Beleza? Então vamos começar com ordem de grandeza. O que é uma ordem de grandeza? A ordem de grandeza, ela é uma estimativa da potência de 10 mais próxima de determinada medida. Então a gente tem um número e essa ordem de grandeza vai dizer pra gente assim uma noção, esse número ele é perto dessa ordem de grandeza, ou seja, ele é perto desse número na potência de base 10, certo? Então a gente vai ter que o módulo da grandeza, veja que tem duas barrinhas verticais aí, essas duas barrinhas verticais no G significam um módulo. O que é que significa um módulo? Que independente do número ser negativo ou positivo, ele vai se tornar positivo. Então, independente do número ser negativo, a gente vai ter duas condições, que a ordem de grandeza pode ser maior ou igual a 10 elevado a n, ou menor ou igual a 10 elevado a n mais 1, tá? Então a gente vai ter o seguinte, para obter esse número, o número no formato da ordem de grandeza, a gente tem que fazer um pequeno artifício, certo? Para poder fazer esse artifício, a primeira coisa é, o número deve estar no formato de notação científica. Então, considerando que o nosso número está no formato de notação científica, a gente vai considerar que G é o nosso número, certo? Então, a gente vai ter que A vezes 10 elevado a N é o nosso G. Esse A é o nosso número, né, que está multiplicando a base de 10 e N é o expoente. Como é que vai ficar isso aí? A gente tem que saber que o nosso A, o módulo dele, na verdade, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, esse A, no número que a gente está representando aí no G, ele não pode ser maior, nem pode ser o próprio 10. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Não pode ser o próprio 10, porque se ele for o 10, ele já vai somar 1 no expoente, então não faz sentido você ter aí 1 vezes 10, tá? Então, para decidir se a ordem de grandeza é 10 elevado a n ou 10 elevado a n mais 1, a gente vai fazer uma comparação desse número A com o valor da média entre 1 e 10. Se você for fazer a média aritmética entre 1 e 10, vai dar 5,5, porque 1 mais 10 dá 11, dividido por 2, 5,5. Então a gente vai ter que, se o módulo do A for menor ou igual a 5, ou seja, for do número para baixo, a gente vai considerar que a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Certo? Então, se o número for menor do que 5,5, a gente vai menor ou igual a 5,5, a gente vai considerar que o módulo, que a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Já se o número for maior, perceba que não tem mais o igual, né? Porque você pode ficar na dúvida. E se for 5,5? Se for 5,5, considera para baixo, certo? Então, se o módulo dessa base for maior do que 5,5, aí a gente vai considerar que a ordem de grandeza é aquela basezinha que a gente tem lá, a base 10, só que com o expoente somado mais 1, tá? Então, um resumão aqui pra gente. A gente vai ter um número que vai estar no formato de notação científica. Aí, esse número A, o módulo dele tem que ir de 1 até 10. O nosso G, o nosso número, a ordem de grandeza, o módulo dela tem que ser maior do que 10 elevado a n, menor do que 10 elevado a n mais 1. E o nosso A nós vamos decidir se ele vai ficar arredondado para baixo ou para cima de acordo com a média do 1 e do 5. Então, se for menor ou igual do que 5,5, 10 elevado a n. Se for maior do que 5,5, 10 elevado a n mais 1. E vamos aos exemplos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo, letra A. Qual a ordem de grandeza do número 2,5 vezes 10 elevado a 6? Então, a gente vai olhar primeiro para essa parte que está multiplicando aí a base 10. 2,5. Vamos pensar. 2,5 é menor ou igual do que 5,5? Sim. Então, se ele é menor ou igual do que 5,5, então vai ser 10 elevado a n. Quem é o nosso 10 elevado a n? É 10 a sexta, que está sendo mostrado aí. Então, como é que vai ficar? 2,5 menor ou igual a 5,5. Isso implica que o módulo do G vai ser igual, ou seja, a nossa ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n, e o nosso n, nesse caso específico, é 6. Então, a nossa ordem de grandeza para esse número é 10 elevado à sexta potência. Letra B. Qual a ordem de grandeza do número 5,8 vezes 10 elevado a 4? Pronto, a gente vai começar analisando o nosso A.
O nosso A, ele é menor ou igual a 5,5? Opa, não, né? Ele é maior do que 5,5. Se ele é maior do que 5,5, então a gente vai ter, ó, 5,8 é maior do que 5,5. Isso implica que o módulo da nossa grandeza, né, da ordem de grandeza do nosso número é 10 elevado a n mais 1. E esse n, no caso aí, era 4, então vai ser 10 elevado a 4 mais 1, que é 10 elevado à quinta potência. 10 elevado à quinta. Letra C. Qual a ordem de grandeza da massa da Terra? Então a massa da Terra está aí entre parênteses, é 5,9722 vezes 10 elevado a 24 kg. Então a gente vai analisar. 5,9722 é menor do que 5,5? É menor ou igual do que 5,5? Não. Então ele é maior do que 5,5. Se ele é maior do que 5,5, a gente sabe que vai ficar 10 elevado a n mais 1. Então vamos aqui, ó. Ele é maior do que 5,5, então vai ficar 10 elevado a n mais 1. O nosso n é 24, então a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 25. Então vejam aí o que é que a gente está dizendo. Ó, como esse número está mais próximo do 10 a 25, a gente vai arredondar para 10 a 25. Se ele fosse menor, ficaria 10 a 24. Na letra D, nós temos qual a ordem de grandeza de um ano-luz. Ou seja, um ano-luz é 9,4607 vezes 10 elevado a 15 metros. Tá? Então, a gente tem 9,46. Ele é maior do que 5,5, certo? Então, se ele é maior do que 5,5, a gente sabe que vai ficar 10 elevado a n mais 1. E aí a gente vai ter que a nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 15, que a gente já viu lá no expoente, mais 1, ou seja, 10 elevado a 16. Letra E. Qual a ordem de grandeza do número de Avogadro? Que é aquela constante muito usada na química, né? Que é 6,0. A gente vê só 6,02 vezes 10 a 22, mas ele tem mais casinhas decimais aí que estão mostradas aí na apresentação. Então, o que é que a gente tem que pensar? Opa, esse número é 6,022, esse número é maior do que 5,5? Já percebo que sim. Então, se ele é maior do que 5,5, a gente vai usar 10 elevado a n mais 1. Nesse caso, o meu n é 22. Então, como é que vai ficar? A minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 22 mais 1, ou seja, 10 elevado a 23. E para fechar, nós vamos agora para qual a ordem de grandeza da carga elementar do elétron. A carga elementar do elétron, ela é menos 1,6. É muito comum você ver menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu coloquei aqui com várias casas decimais. Na verdade, tem mais casas decimais ainda, certo? Mas aqui já está suficiente para a gente poder entender o exemplo. Ó, nesse caso aqui, a base é negativa, né? Então, a gente tem que ver que lá em cima, ele não está falando, não importa se a base é negativa ou positiva, porque é o módulo do número. Então, a gente vai ver que o módulo de 1,602176634 é menor do que 5,5. Se é menor do que 5,5, então o arredondamento vai ser para baixo, então vai permanecer o mesmo expoente. Então nós vamos dizer que é 10 elevado a n, que nesse caso é menos 19. Então vai ficar 10 elevado a menos 19 como a ordem de grandeza da carga elementar do elétron. Imagina que a carga elementar do elétron fosse menos 6,5, por exemplo, vezes 10 a menos 19. Não é, certo? Só imagina. Menos 6,5, se você for olhar o número, ele é menor do que 5,5, mas o módulo de menos 6,5 é maior do que 5,5. Então a gente somaria, menos 19 mais 1 ficaria menos 18, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, clicar no sininho para ficar antenado assim que eu mandar os próximos vídeos, seguir o Instagram, que agora nós temos o Instagram, marx_edu, e é só isso aí, pessoal. Não precisa se preocupar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!